São 8 horas da manhã de 1º de janeiro de 2023. Gostaram da musiquinha? Eu decidi postar. E eu vou ver se eu começo a postar as músicas que eu faço em todo começo de podcast, porque como são minhas, aí eu não corro o risco de perder direito autoral. E por que eu estou gravando um podcast às 8 da manhã de 1º de janeiro, depois de ter dormido só 2 horas e batido 3 punhetas, para falar do Paulo Musi? E por que eu vou falar do Paulo Musi? Porque eu realmente me importo com esse caso e tudo mais. E a resposta é não, mas porque eu quero farmar em cima disso e eu quero ver se consigo ganhar mais alguns seguidores. Então eu vou falar desse caso que é extremamente fútil, mas não deixa de ser um negócio divertido e engraçado pra gente, é claro, que tá de fora acompanhando tudo. Pra ele provavelmente está sendo um inferno, mas ele não deixa de ter cavado isso. E ele é a prova viva, ele é basicamente o terror dos loquistas. Ele é a prova viva que não adianta você ter queixo quadrado, que nem o Epifania fala, octagonal. Não adianta você ter queixo quadrado, não adianta você ser loiro, não adianta você ser bombado, não adianta você ter menos 2 BF, que quando, se você tem a cabeça toda fodida, ou se você simplesmente tem a mente fraca, não adianta ter uma carcaça boa, não adianta ter um avatar bom, que você tá fudido do mesmo jeito. Você tá fudido da mesma forma. E ele é a prova disso. Ele é a prova disso porque desde antes de tudo isso acontecer, todo mundo falava, caralho, ele puxa um saco enorme da mulher dele. E ela nem é tudo isso, ela é uma mulher normal, sim, você olha assim, você imagina, sei lá, você imagina até um favelado conseguindo uma mulher com a beleza dela, talvez um pouco menos elegante, mas com o mesmo nível de beleza, entendeu? Então, é uma mulher comum, é uma brasileira comum, tem uma beleza, ela não é feia, ela é bonita, mas a beleza dela é uma beleza comum, ela é uma mulher comum. Ele não, ele é um cara que se destaca. Você não sai na rua e encontra qualquer Paulo Musi por aí. É raro encontrar um cara com a aparência dele. E, no entanto, aconteceu isso aí, entendeu? E o mais engraçado é que aconteceu com caras que não são essa zoeira toda de em tese ele estar sendo corneado por esses caras. Eu não sei se ele foi, talvez ele nem tenha sido e provavelmente não. Só que assim, a questão é que a zoeira, toda essa zoeira está sendo em cima de caras que são mais feios que ele, simplesmente são mais feios que ele, entendeu? São caras que nem tão em forma. O cara que treina ela, ele até tá em forma, mas ele é retidão lá nas fotos, tanto que ele usa um monte de roupa larga, ele é forte, dá pra ver que ele é forte, mas ele é retido. Pelo menos eu não vi foto dele sem cabeça, não fiquei indo atrás disso também, mas ele parece um cara mais retido e feio. E mesmo assim, cara, esses caras aí, toda essa história por uns caras que eram mais feios que ele, entendeu? Uns caras que se ele fosse com esses dois caras na balada, as mulheres iam chegar olhando para ele e conversando direto com ele por causa da aparência dele. E ele conseguiu criar essa situação para si mesmo, por causa da cabeça dele. E daí que você percebe que realmente não é que mente não é tudo. Eu sou assim, se você não tem uma carcaça boa, a sua cabeça não vai ajudar muito. Mas por mais que se você seja um cara, eu conheço caras que eu conheço um cara, um amigo em específico, que ele é gordo, ele é baixo e ele é feio. A cara dele parece uma bolacha. E eu vi ele pegando umas gatinhas, entendeu? Altas gatinhas. E assim, ele não pegava a nata da nata, da mulherada, mas ele pegava uma mulher que você olhava e falava, ó, eu estaria muito bem pegando esse tipo de mulher. E ele não era um cara bonito. E então eu já vi na minha vida vários caras que eram feios pegando
mulheres bonitas. E eu percebi, porque eu era um cara que eu não me considerava, e não me considero um cara feio, eu não sou um Shed, eu não sou um cara que tem um rosto lindo, mas eu não considero um cara feio. E, no entanto, esses caras tinham mais sucesso do que eu ficava me perguntando, caraca, o que que esses caras têm que faz eles pegarem mulher? E a princípio eu achava, eu acho que é porque esses caras são folgados, às vezes são meio agressivos e diz que mulher gosta de bandido por causa da violência, não sei o que, mas não é isso. Porque eu conheço pessoas que próximas a mim que são extremamente brutas, grossas e isso afasta as mulheres, não atrai. Inclusive essa pessoa que eu tô falando, que ela é mais bruta, não que ela é uma pessoa agressiva, mas é uma pessoa mais bruta, é uma pessoa que não tem muita delicadeza. Tem mais de 1,90 m de altura, tem um rosto bonito, mas por causa desse jeito truculento, afasta as mulheres. E eu conheço, no entanto, esses dois caras, eu conheço dois caras que eles são acima do peso, esses caras são gordos. Só um deles é meio shed de rosto, assim, o cara ele não é shed, mas assim, o cara é loiro, tem olho azul e tem mais de 1,90 m de altura, mas mesmo assim o cara é gordo. E eu conheci um outro cara que era amigo desse cara, inclusive, que também tem tipo, 1,90 m de altura, é loiro, olho azul e gordo e não pegava ninguém. E esse cara, no entanto, pega um monte de mulher. Mas no caso dele dá pra ver que a aparência dele, nas fotos ele consegue dar uma disfarçada no peso e o rosto dele é bonito, então ele vai no Tinder, ele consegue um monte de match e aí ele vai, ele profita e foda-se. Mas já esse outro amigo meu que é baixinho, gordo e feio, ele também pegava a mulherada e o que eu percebi é que era realmente a mente do cara. Ele tipo tinha uma vibe positiva, tipo uma vibe alegre assim, mas não é só uma vibe alegre, é uma vibe ele era um cara até meio folgado. Sabe aquele cara folgado que chega num lugar e invade o espaço e traz a atenção toda para ele, mesmo que algumas pessoas ali, sei lá, você tá numa roda de pessoas, o cara chega e atrai a atenção de todo mundo, não porque ele é bonito ou porque ele tem ou porque ele tá ostentando, mas o cara é tão folgado que ele começa a falar em cima do que os outros estão falando, começa a ir e chegar, que as pessoas vão prestando atenção no cara. Mesmo as pessoas na roda, na rodinha, que estão meio a contragosto, até essas pessoas acabam prestando atenção no cara, vê que não tem o que fazer e acaba prestando atenção nele. E, e eu percebo que é justamente esse tipo de cara, que é meio folgado, que não tá nem aí, que consegue pegar, consegue desenrolar, mesmo às vezes o cara não tem uma aparência boa. E dá pra ver que, no caso do Musa, ele não parece esse cara. Eu já vi ele em outros podcasts e outras entrevistas e ele parece ser um cara travadão pra caralho. Um cara que vai fazer uma piada, uma brincadeira, sai uma piada travada. Uma piada que ele ri da piada, mas a piada é boba, não tem graça, entendeu? Porque é muito boba. E sempre, né, ele sempre foi um cara meio duro, assim, né? É um cara que parecia ter pouca malícia e realmente não tem malícia. O cara realmente é meio bobo, não tem malícia, porque o cara contar naquele negócio da mulher dele treinando com outro cara, porque ela foi treinar comigo e não consegui, chamei outro cara e daí ele fez ela treinar. O cara contar isso e o cara não perceber que a graça disso não é o que ele está contando, mas ele não perceber que ele que está sendo a piada contando isso, só mostra que ele realmente é um cara muito bobo. Um cara muito bobo, um cara muito ingênuo. E isso só mostra que se você for bobo, se você não tiver malícia, não adianta. Beleza, não adianta dinheiro, não adianta status, não adianta nada disso. E é isso. Eu acho que não tem muito o que falar. Esse podcast foi mais para apresentar essa música aí que eu fiz
E eu senti, porque eu faço umas músicas, eu não posto em lugar nenhum, eu pensei, foda-se, eu vou postar, acabei de fazer, já gravei, já vou postar, porque senão eu vou esquecer, como eu já fiz várias músicas e eu às vezes anotava a letra, mas eu esquecia a melodia e não adiantava de nada. Às vezes não anotava nada, mas lembrava dos acordes, lembrava da melodia, mas esquecia a letra. Então dessa vez eu quer saber? Foda-se. Eu vou gravar e eu vou postar. E esse podcast meio que serviu para isso, basicamente. E também para comentar. Eu ando falando sobre assuntos muito sérios, sérios demais. Eu vou ver se para aumentar a frequência no podcast, eu falo de alguns assuntos mais leves, porque não é só de discussão séria, de seus business que vive o homem também. E é isso. O ano novo foi aquela merda de sempre, né? É uma merda de sempre para quem, para minha geração. Porque para quem é mais velho, a coisa é divertida, porque os caras interagem. Agora, tem 35 anos para baixo, essa merda de celular, essa merda de tecnologia parece que, sabe, parece que sugou a alma das pessoas. Eu lembro que no Natal eu tentei socializar, até porque no Natal eu queria beber, então eu comecei a beber vinho. E quando eu bebo, eu gosto de conversar com as pessoas, socializar com elas. A galera da minha geração, de entre 12 e 30 anos, que estavam lá, que eram meus primos, cara, todos olhando a porra do celular. E daí você ia falar alguma coisa, tentar puxar um papo, alguma coisa, cara, não ia, não encaixava, a pessoa respondia qualquer coisa e continuava mexendo no celular. Então eu fui preparado no novo. Só que em vez de ficar mexendo em celular, eu levei o meu notebook e fiquei mexendo nele. Porque se for para ficar olhando para uma tela, que seja para ficar vendo uma coisa mais útil, sabe? Não mais útil, mas uma coisa um pouquinho mais produtiva, entendeu? E eu fiquei acessando fórum na internet, que sinceramente pode ser um negócio inútil, mas eu acho mais útil do que ficar rolando feed do Instagram. E, cara, quando as pessoas mexem no celular, assim, quando alguém passava muito tempo mexendo, eu achava que a pessoa passava muito tempo mexendo porque era uma pessoa muito popular e tinha muita gente para responder, então toda hora a pessoa tinha que estar respondendo alguém. Que é o caso de uma prima minha que tem muita curtida, tiver mais de 1000 curtidas por foto, e ela realmente tem muita gente puxando assunto com ela. Mas tirando ela, os outros não têm essa desculpa. E aí você vai ver o que a pessoa está fazendo, ela está simplesmente rolando o feed do Instagram que nem um zumbi. Eu olho aquilo e penso, caralho, se fosse para mexer no computador, ver um vídeo no YouTube, acessar um fórum, entrar numa discussão no fórum, sabe? É um negócio ridículo, mas eu entendo a pessoa trocar uma interação social por causa disso, porque é uma coisa que eu já fiz. Mas a pessoa deixar de socializar com os outros para ficar vendo vídeo aleatório no Instagram de coisa completamente aleatória, isso eu não consigo entender. E eu desisti. Eu simplesmente desisti de interação social. Eu desisti de tentar sair, assim, sei lá, ir num bar e tentar socializar, porque tá chegando num nível que até bêbadas as pessoas elas às vezes preferem ficar no celular do que interagindo com os outros. Só que quando você tá bêbado, pelo menos, você não tem muita paciência, você não tem muita coordenação. Então, o bêbado ele só fica mexendo no celular quando ele não consegue, quando ele não consegue conversar com ninguém. Mas se o bêbado consegue conversar com alguém, ele vai conversar, ele não vai mexer no celular, porque ele não consegue mexer no celular. Mas, voltando, eu acho que é só isso, fazer uma retrospectiva do Paulo Musi. Eu simplesmente não consigo entender como é que um cara naquele nível conseguiu aquela proeza. Mas, assim, ia ser um caso risível, né?
que você olhar e falar, ai ai, é um beta de cabeça mesmo, e foda-se, ia seguir a vida. Só que daí o cara me conta que ele meteu um stealth na mulher. Um stealthing, pra quem não sabe, é quando o cara tá comendo a mulher e tira a camisinha se ela perceber. Ele não fez literalmente isso, mas o cara basicamente meteu um. Eu menti que era estéril para engravidar ela. O cara meteu essa. Tô me sentindo que gordo famoso lá agora. O cara meteu essa. Mas o cara meteu essa e meteu a pica nela e engravidou ela. À força, sem ela querer engravidar. É claro que isso tá longe de ser um estudo, tá longe de ser isso, mas não deixa de ser um negócio, não deixa de ser um negócio de mau caráter. Se ela não queria, então, porra. E aí que tá, cara, era pra ele estar numa posição onde ele realmente, caralho, eu vou fazer uma vasectomia porque o que deve ter de mulher querendo engravidar de mim, puta merda, cara. Eu vou fazer uma vasectomia pra me proteger. Ele devia estar nessa posição, comendo um monte de mulher, vasectomizado pra se proteger e até meio neurótico em engravidar alguém. E não, o cara ele vai e mente pra mulher pra conseguir engravidar ela. E não obstante, por ter feito isso e esse vídeo ter viralizado, agora ele se fudeu. Porque enquanto ele era só o bobão, que potencial corno, que fica babando o ovo da mulher, ele era só risível. Era um cara que respeitava, tá, tava manchando um pouco a imagem dele, mas tá, era um médico, era um profissional que produz conteúdo e tem esse lado meio bobo, né? Todo mundo tem defeito. Só que depois que ele me conta uma dessa, aí fudeu. Aí deixa de ser só um cara que você olha e dá mais risadas e passa a ser um cara que você olha e passa, putz, esse cara vai se fuder. E ele vai se fuder. De alguma forma ele vai se fuder. Agora que essa passagem viralizou, porque agora todo mundo sabe que que ele induziu, ela não queria ficar grávida e ele induziu ela a ficar. Cara, esse é uma das poucas coisas que se uma mulher conta em um podcast, ai, eu esqueci a pílula de propósito para ele virar pai. O pessoal ia cair em cima. Que tem muita coisa que mulher faz com homem que ninguém julga, pelo menos o mainstream não julga, mas se o homem fizer com a mulher, todo mundo vai julgar. Mas essa em específico é uma coisa que se a mulher faz com o homem e isso viraliza, ela pode ser cancelada. Ela pode ser cancelada se ela chegar e falar: eu engravidei desse cara, mesmo ele não querendo, porque eu queria ter um filho com ele. Se uma mulher chega e fala isso em público, ela pode ser cancelada. E ele conseguiu a proeza de fazer uma coisa, uma das poucas coisas que se uma mulher faz com um homem, ela também pode ser cancelada. Então, esse cara, em algum nível, ele fudeu com a reputação dele por um bom tempo. Provavelmente vai se recuperar, não vai passar de uma treta da internet, mas ele sempre vai ser conhecido como o cara que não só idolatra a esposinha, como é tão desesperado que engravidou ela para tentar amarrar ela. Então é basicamente um cara que consegue ser tão inteligente para se formar em médico, para ter empresa, para conseguir fazer sucesso, mas ao mesmo tempo consegue ser tão burro a ponto de, de contar a- essa merda que ele fez. Ter feito, o simples fato dele ter feito isso já transforma ele num cara meio patife, porque você não faz isso. Meio burro, porque um homem na posição dele devia estar numa situação de não querer engravidar qualquer mulher desse jeito. Não sei, não sei. O Paulo Musi é um grande eu não sei. Eu não sei porque esse cara é assim, mas ele é um bom entretenimento. Figuras assim são boas de existir. Que nem um índio. Ele tá passando. Ele emocionalmente, ele com 40 e poucos anos,
tem o mesmo emocional do Whindersson com 20 e poucos. Tipo, ele tá agindo que nem um Whindersson, só que o Whindersson, a Luísa Sonza, quando tava com o Whindersson, ela era mais bonita do que essa esposa do Paulo Musi. E o Whindersson se fudeu aos 20 anos. Então você olha pro cara de 20 anos, emocionado, que ficou rico rápido, você pensa, ok, o cara derrapou legal, mas você entende. Agora o cara de 40 anos, que, porra, o cara foi chade ao longo da vida inteira, ficou com várias mulheres e não acordou, pra mim é uma incógnita, mas não deixa de ser um negócio divertido e fui.